Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra que se encontra no livro dos Salmos, no capítulo 19. O assunto da palavra de Deus é a excelência da criação e suas leis, assim como da palavra de Deus. Então, este é o assunto da palavra. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo, neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos, e também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Então, são esses versos, 14 versículos, falando da excelência da criação e das leis da criação, das leis imutáveis da criação. Mas para o homem também existem leis. Existe a lei da palavra de Deus, existe a lei, os preceitos de Deus são leis para nós. E nós temos que estar guardando estes preceitos, porque Deus assim desejou e aprouve aos seus olhos e estabeleceu regras, são as regras de vida. Então, o salmista aqui observou e os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, sem linguagem, sem fala, uma noite faz declaração a outra noite. Então, observando a própria natureza, o apóstolo Paulo diz numa de suas epístolas que observando a natureza, nós já compreendemos as coisas de Deus, a criação de Deus, as maravilhas de Deus. Então, temos que aprender com a observação também das coisas criadas, das coisas feitas, daquilo que Deus fez. Então, já é uma linguagem para nós, tem que ser uma linguagem para nós. Nós temos que compreender aquilo que é de Deus, observando uma pequenina coisa, uma flor que se abre, né? Uma fruta que vem depois da flor, depois de cair a flor, aquela formosura, vem uma fruta, vem um alimento, e então toda a natureza existe uma harmonia, existe as leis que Deus estabeleceu, e elas não fogem disso, mas o homem pelo seu livre-arbítrio, ele foge das regras. O Senhor estabeleceu que haja o amor ao próximo, o respeito mútuo, andar na sinceridade, mas o homem foge, se abster do mal, do pecado e da transgressão, mas o homem
ele tem grande satisfação em correr atrás daquilo que não convém. Mas a palavra vem nos admoestando para esforça os teus passos para as coisas de Deus, para a lei perfeita da liberdade, a lei perfeita de Cristo Jesus Salvador, da graça maravilhosa do Senhor, uma dádiva para a salvação, para a vida eterna. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, observando o firmamento, os céus, o sol, a lua, as estrelas, você já tem que glorificar a Deus, porque olha quantos 1000 anos eles estão ali na sua órbita correta. Se sair da órbita, já desestabiliza todo o sistema. A lua, por exemplo, não pode se aproximar muito da Terra, e o Sol também não pode se aproximar muito. A Terra não pode se aproximar muito do Sol. Então ela tem uma distância de equilíbrio na sua órbita, ela gira em seu próprio eixo, que são para termos o dia e a noite, as 24 horas. Então olha o poder de Deus, e tem a sua inclinação e o seu distanciamento que Deus estabeleceu para que tenhamos o inverno, o frio, para que tenhamos as estações, as produções, tudo maravilha de Deus, glória a Deus, o verão, e assim na sua órbita, a Terra do seu próprio eixo, e também na sua órbita em volta do Sol, no ciclo de um ano, 365 dias para dar uma volta em torno do Sol. Então, e a Lua orbitando em volta da Terra, para clarear, para não ter aquelas noites muito escuras, e também isso influenciando nas plantas, na botânica, e Deus, então é maravilha de Deus que nós temos que pensar sobre isso e glorificar a Deus. Observe o firmamento, observe a natureza, observe o ser humano, os animais. Os animais obedecem naquilo que Deus os estabeleceu, mas o homem, por ser racional, ele pensa, ele imagina, ele maquina, ele cria, ele acaba criando também os maus pensamentos e indo para o seu próprio interesse, para o seu próprio desejo, fazendo aquilo que muitas vezes contraria e desagrada a Deus. Não há limite para fazer o bem. Então, faça o bem à vontade, aquilo que edifica, aquilo que ajuda alguém, aquilo que é bom, faça à vontade. Não tem regra, não tem limite. Mas quanto ao mal, o Senhor estabeleceu um limite. Nós somos ovelhas do Senhor, ovelhas do seu pasto, e tem os limites que nós não podemos traspassar. Tem as cercas do pasto, do aprisco do Senhor, onde se ultrapassar, do outro lado, o pastor está vigiando aquelas que estão dentro do aprisco, do seu cercado, dentro da sua fazenda. Então, sejamos obedientes, a palavra de Deus é o limite para nós, é o muro que nos cerca, é a cerca que cerca o seu rebanho. Então, vamos nos manter dentro dos preceitos da palavra de Deus. E você também, que a palavra chega para você, obedeça, comece a ler as Escrituras e ver os preceitos de Deus e questionar muitas coisas das tradições, porque nós temos que o Senhor deixou este livro, deixou os preceitos e a perfeita lei do amor, da justiça e da santidade para que andássemos nela. O Senhor estabeleceu um caminho, o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida, e vida com abundância, vida eterna. Então não deixe para amanhã, comece a buscar a Deus agora que você está ouvindo esta palavra, já entre numa comunhão com Deus e diz: Senhor, eis-me aqui, o que devo eu fazer? E o Senhor começa a esclarecer você e a te ensinar e dar respostas para as suas indagações. Aleluia! Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite.
Observe a natureza que Deus muito te ensinará. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Então, pela percepção espiritual e da sabedoria de Deus, você vai ouvir essa voz da natureza da criação de Deus. Sem linguagem e sem fala, você ouvirá a sua voz. Em toda a extensão da terra, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Olha que bonito esse verso, aleluia. Que é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. Então é um verso poético, bonito, comparando, dizendo que o sol se levanta e faz o seu curso como um herói, como um noivo, comparando. Nós sabemos que é a terra que está girando, mas poeticamente se diz que o sol se levantou e teve o seu curso e se escondeu lá no horizonte na tardinha e chegou a noite para nós. Poeticamente, mas sabemos que é a terra que está girando, no seu eixo. Glória a Deus. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles. E nada se furta ao seu calor, nada se esconde ao calor do sol, a sua luz, para fazer crescer as plantas, para fazer produzir a terra. E glória a Deus, o Senhor manda a chuva, o Senhor manda os ventos, tudo necessário para sacudir as árvores, para balançar, para que haja produção, para que haja um equilíbrio da natureza. Nada é por acaso, tudo tem o seu propósito, e o Senhor tem propósito na sua vida. O Senhor te convida, o Senhor te chama, o Senhor quer trazer você para o seu pasto junto com as suas ovelhas. Porquanto o Senhor Jesus disse: ainda tenho ovelhas que estão em outros pastos, mas me convém agregar estas também, trazer para o meu aprisco, para que haja um rebanho e um pastor. Glória a Deus, para que haja um só rebanho e um só pastor. Em Jesus Cristo, o sumo pastor, o bom pastor, que pastoreia as suas ovelhas, livrando ela dos perigos do urso e do leão, do inimigo que está à nossa volta, rugindo, buscando a quem possa tragar. Mas o nosso pastor, ele nos livra do poder, da força do mal e do leão, e nos livra, nos arrebata da boca do leão, como o Senhor tem feito isso. Tem muita gente que o Senhor já livrou e as pessoas nem perceberam o perigo que correram. Aleluia. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Agora vamos entrar na lei do Senhor. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Glória a Deus. Então, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Então, nessa lei traz contentamento. Se você anda triste, abatido, anda sem perspectiva, desiludido nesta vida, lembre-se que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Então busque a lei do Senhor que está neste livro, a lei da graça, a lei da fé em Jesus Cristo, que o Senhor vai refrigerar a tua alma, vai tirar essa tristeza, esse desânimo, e vai pôr alegria na tua face, vai pôr um sorriso e um cântico de vitória. Glória a Deus, aleluia. Confie no Senhor, busque a Deus, ore a Deus, e você vai se levantar diferente quando você se ajoelhar, confessar a Deus os seus pecados, pedir a misericórdia de Deus. Você vai levantar limpo, leve e alegre e contente diante de Deus. E dá sabedoria aos simples. Não precisa ser para conhecer e ter essa alegria, esta paz. Não precisa de muita coisa.
não precisa ser intelectual, não precisa ser muito sabido, muito inteligente, mas ter o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então busque a Deus e dê-lhe glória, porque o tempo do Senhor está próximo, o dia do Senhor. Temos que viver na terra louvando e glorificando a Deus, não pelo medo de condenação, mas pela gratidão, pela bondade que Deus oferece por uma tão grande salvação, onde não havia mérito de ninguém sobre a terra, mas o Senhor Jesus se dispôs a vir passar por um grande sofrimento neste mundo, para que possamos ser salvos, porque Ele quer nos levar junto a Ele, para que Ele, onde Ele estiver, nós estejamos também. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. Então busque os preceitos de Deus, busque fazer uma leitura da Sagrada Palavra, da Sagrada Escritura, todos os dias. Reserve um tempinho para você e medite naquilo que você leu. Você lê um capítulo, lê alguns versículos, mas pare um pouquinho depois que terminou de ler para meditar naquilo que você leu, que o seu coração se alegrará. Passe o dia assobiando, cantando, nem que seja no seu pensamento, glorificando a Deus, que você vai sentir uma diferença na sua vida. Você vai sentir aliviado e todo aquele mal, toda aquela tentação e perturbação não suportará estar em você. Por quê? Porque a paz de Deus vai tomar você, vai cobrir você com a sombra do Senhor, e o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite, ou seja, nem os ataques durante o dia chegarão até você. O Senhor te dará um escudo, uma proteção, e você terá paz. O inimigo vai sentir mal estando próximo de você, porquanto você vai estar em perfeita comunhão com Deus, e o adversário não achará brecha para te atacar, e todas as setas lançadas contra ti cairão por terra, serão desviadas. Vai ter um escudo de Deus diante de você. Glória a Deus, aleluia. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Então, busque essa pureza, busque os mandamentos do Senhor, que os seus olhos serão alumiados e todo o seu corpo terá luz. Glória a Deus, porque se os olhos das pessoas forem trevas, forem só para o mal, todo o corpo será tenebroso, está escrito na palavra de Deus. Então, pelo nosso pensamento, pelos nossos olhos, nós buscamos e nos enquadramos, se queremos a luz do Senhor ou se queremos andar nas trevas, satisfazendo toda a carne com seus desejos, com os desejos infames da carne. Se desvie dos desejos infames, clame ao Senhor para que Ele fuja da sua cabeça. Alimente a sua mente com pensamentos bons, com pensamentos retos de justiça, de santidade e de Deus, para que o Espírito Santo cubra você e te oriente. Diga continuamente: Senhor, tem misericórdia de mim, guia os meus passos, alumia os meus olhos, para que o meu corpo tenha luz. Glória a Deus, aleluia. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos, e alumiando os seus olhos, todo o seu corpo terá luz. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Então, se você temer a Deus, dando glória a Deus, obedecendo a palavra de Deus, sendo batizado conforme as ordens de Jesus Cristo, que lá em Marcos, o evangelista, está escrito no capítulo 16, versículo 15 em diante, o Senhor Jesus deu ordem aos seus apóstolos, aos seus discípulos e a nós: ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, e como que é o batismo? O batismo
simboliza a morte do homem velho e pecador, da pessoa pecador que se arrepende e crê na palavra de Deus, no evangelho da salvação. Ele é batizado na semelhança da morte de Cristo, do sepultamento de Cristo. Ele é afundado por imersão nas águas e dali ressurge sem pecado. Ali ficou tudo no fundo das águas, o pecado da pessoa, e renasce uma nova criatura para servir a Deus em novidade de vida. Então, antes de obedecer a Deus, são todos criaturas de Deus, mas a partir do momento que há uma conversão, somos adotados como filhos de Deus. Glória a Deus por Jesus Cristo. Então disse a palavra aqui, ide anunciai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em outro lugar fala sobre o batismo, diz assim, e sepultados com ele pelo batismo, ressurge uma nova criatura pelo poder de Deus, uma criatura limpa e santa diante de Deus, pura, sem pecado. E aí faça vereda direito para o seu caminho. Entre no caminho do Senhor e não olhe nem pela direita e nem pela esquerda. Siga firme no caminho do Senhor Jesus Cristo, aleluia, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e vida eterna, vida com abundância. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Então, tudo isso aqui é verdadeiro. Fora disso, se está fora dos juízos de Deus, dos preceitos de Deus, a pessoa está numa vaidade da vida. Ele simplesmente nasceu e está vivendo neste mundo a esmo, sem a guia de Deus. Então, peça para Deus a guia da sua palavra, para que você não seja uma vaidade. Simplesmente nasceu, vive e morre, e daí é julgado, não entra no céu, sem fazer os preceitos de Deus. Mas faça caminho direito, porque diz aqui, os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Então, se apenas os justos se salvam, tem a pergunta aqui na palavra de Deus, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então pense sobre isso antes de viver uma vida pecaminosa, antes de viver de qualquer maneira neste mundo, sem os juízos de Deus, sem os preceitos de Deus, porque a palavra é a perfeita guia da nossa fé. Ela é juízo, ela é uma espada. A espada simboliza o juízo, o direito, a decisão do que é certo e do que é errado. Ela nos ensina. E se somos adultos, já sabemos o que é certo e o que é errado pela nossa natureza. Porque quem peca sabe que está pecando e cometendo coisas erradas. E quem pratica o bem também sabe que está praticando o bem. Nós temos o discernimento, sabemos discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Então vamos andar nos preceitos de Deus, porque eles são verdadeiros e justos. Nós não estamos falando aqui uma fábula, um mito, não, nós estamos falando da verdade da palavra de Deus, porque tudo que está escrito se cumpriu já uma grande parte. Se falava profetizar a vinda de Cristo, e o Senhor Jesus veio, nasceu de Virgem Maria, cresceu, anunciou a salvação, foi batizado por João Batista aos 30 anos de idade no Rio Jordão, e foi morto pelo povo, pela ingratidão do ser humano, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então receba o Senhor Jesus, não seja ingrato com Deus e não seja também ingrato com a sua própria vida, porque se você não receber o Senhor Jesus, você sabe o que vai acontecer no final. Isso está profetizado e dito aqui, que os juízos de Deus são verdadeiros e justos, e o Senhor prometeu voltar, e vai chegar o tempo dele voltar, com poder e glória, para separar, para trazer a salvação para aqueles que obedeceram a palavra de Deus, e também a condenação para aqueles que
fizerem descaso daquilo que é pregado, daquilo que custou o sangue do Senhor Jesus. Isso aqui custou o sangue do Filho de Deus. Injúria, difamação, dor e sofrimento. Então, seja grato a Deus, levante as mãos para o céu e agradeça a Deus por Ele ter mandado o seu Filho para nos salvar. Mas obedeça os preceitos de Deus, porque senão a coisa não é bonita para aqueles que enjeitarem a palavra de Deus e quererem andar no mundo a seu bel prazer. Não, o Senhor estabeleceu regra, o Senhor estabeleceu o caminho e nesse caminho temos que andar. Aleluia! Então os preceitos de Deus, os juízos de Deus, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Então a justiça de Deus, o temor do Senhor, os juízos de Deus são mais desejáveis do que as riquezas, do que o poder neste mundo. Mas muita gente corre atrás da riqueza, levanta cedo e dorme tarde, mas não busca os preceitos de Deus, que são mais valiosos do que tudo isso. Tudo perece. Se ajuntar muito ouro neste mundo, muita fama, muito poder, e ser assim bajulado todos os dias pelas pessoas, ser idolatrado por pessoas, toda esta glória passa, tudo isso cai, murcha-se, a flor nasce e o sol vem e murchou e foi-se a sua glória. Observe na internet, observe as histórias das pessoas que se foram muito famosas e viveram uma vida esplêndida, regalada esplendidamente neste mundo, mas o tempo passou, a sua glória caiu, murchou-se a flor, caiu a sua glória, secou-se e foi-se e se acabou, e a fortuna ficou aí para outras pessoas. Então o ouro, as muitas riquezas ficaram para os herdeiros, para outros usufruírem dela. Mas você servindo a Deus e ajuntando tesouro no céu, você vai desfrutar desse tesouro. Todos vão desfrutar do tesouro que juntarem no céu. Da palavra de Deus, você vivendo e servindo a Deus, você vai desfrutar desse tesouro que nunca se acaba. Glória a Deus, onde a ferrugem não age sobre ele, onde a traça não vai corroer. Se você guardar na sua casa metais preciosos, a ferrugem vai atacar ele. As traças vão comer o papel daquele dinheiro valioso, ele se acaba, vão ser gastos neste mundo e um dia nada disso terá valor mais. A única coisa que chega naquele dia, no último dia, é serviu a Deus, tem um grande tesouro no coração, esse permanece para sempre. Então busque o tesouro da palavra de Deus, onde a traça e a ferrugem não corrompe, não acaba com ele. Busque o temor, peça, Senhor, dá-me o temor, dá-me a fé, dá-me dom, Senhor, dá-me luz, ilumina os meus olhos para que o meu corpo tenha luz. Glória a Deus, aleluia. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. É o que falamos aqui, em guardar os preceitos, a palavra de Deus, a grande recompensa que ninguém toma. Você recebe uma coroa de glória, que ninguém toma a sua coroa, em você guardando os preceitos da palavra de Deus. Aleluia. Quem pode entender os propósitos? Quem pode entender os próprios erros? Então, entenda os seus próprios erros, faça uma meditação, uma autoanálise. Aqui agora pede, expurga-me tudo os que me são ocultos, até dos erros que são ocultos, que você ainda não percebeu, peça perdão a Deus. Senhor, me perdoa aqueles erros que eu não me lembro, Senhor, mas que ainda pesam contra mim na balança. Me perdoa e me limpa, Senhor, tem misericórdia, aleluia. Também da soberba guarda o teu servo. Guarda-te da soberba, faça uma análise.
Veja se você não está andando de nariz empinado, soberbo e se achando grande, poderoso, cheio de poder, cheio de fantasia na sua cabeça. Aleluia. Também da soberba guarda o teu servo, para que senão assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Então aqui há uma petição a Deus para que o Senhor faça uma limpeza geral na soberba, na vaidade e todo o mal. Aleluia. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Então, seja agradável as palavras que sair da sua boca e a meditação do Senhor, das coisas de Deus na sua cabeça. Aleluia. Rocha minha e libertador meu. Senhor, rocha minha e libertador meu. Então, somente nesta rocha poderemos ser edificados com firmeza em Jesus Cristo. Ficamos por aqui, onde falamos aqui a excelência da criação e suas leis, assim como da palavra de Deus, dos preceitos de Deus, dos mandamentos de Deus, da meditação, da autoanálise sobre os erros, sobre o pecado e em buscar os preceitos de Deus e meditar na sua lei todos os dias. Deus abençoe você, a sua família, a sua casa. Deus seja eternamente louvado. Amém. Glória a Deus.